Domingo, a eleição de Israel. Israel foi escolhido. Deus poderia ter escolhido qualquer outra nação. Por que Deus escolheu exatamente Israel? Porque Deus fez de Israel uma nação especial, reino de sacerdotes. Queridos, não foi por merecimento de Israel. Não foi porque Israel fosse em número maior do que outras nações. Não foi porque eles fossem mais inteligentes. Por que Deus escolheu? É o mistério do amor de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Deuteronômio capítulo 7 e o verso 7. Aqui nós lemos: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Queridos, é o mistério do amor de Deus. Ele escolheu a descendência de Abraão. A tradição judaica ensina que Deus fez aliança com Israel somente porque as outras nações rejeitaram. Não, queridos. Deus não escolheu Israel porque as outras nações rejeitaram a eleição divina. Deus escolheu os filhos de Israel. Eles não tinham méritos em si mesmos que os tornasse dignos do amor de Deus e da escolha deles como povo de Deus. Eles eram poucos em números e, como um grupo de tribos escravizadas, eles eram fracos sob o ponto de vista político e militar. Além disso, em termos de cultura e religião, eles eram uma mistura, irrelevantes e sem muita influência. Portanto, a causa fundamental para a eleição e escolha de Israel foi o mistério do amor e da graça de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo capítulo 19 e o verso 6. Êxodo capítulo 19 e o verso 6. Aqui nós lemos: E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Deus tinha que ter um povo na terra para ser o seu representante, o pregador do Evangelho, aqueles que exaltariam a lei de Deus, aqueles que chamariam a atenção do mundo todo para o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso Deus escolheu a descendência de Abraão. Vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo, um povo diferente. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós lemos também em Isaías capítulo 56 e o verso 7. Isaías capítulo 56 e o verso 7. Veja o que Deus diz. Aqui lemos: Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O plano de Deus não era salvar somente Israel. Não, queridos. O plano da salvação é para todos os povos, todas as pessoas. Mas Deus tinha que ter um povo missionário, um povo que fosse a célula hospedeira do Espírito Santo, um povo que fosse possuído pelo Espírito Santo e fossem o rosto de Deus para a humanidade, fossem a boca de Deus, a voz de Deus falando do Evangelho eterno para o povo, para as nações da terra. Por isso, o plano de Deus mencionado aqui em Isaías 56, verso 7, é que a casa de Deus seria chamada a casa de oração para todos os povos. Nada de exclusivismo. Vamos ler também Hebreus capítulo 2, verso 9. Hebreus capítulo 2 e o verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Como Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos? Ora, queridos, nós seres humanos, nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Por isso, quando Jesus Cristo assumiu a forma humana, nasceu como um de nós, como homem, se tornou carne, como diz lá em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele aqui estava na posição de um homem. Ele não veio para viver como Deus na terra.
Ele veio para viver como um de nós, como um homem, mas em submissão e em obediência ao Pai. Neste estado de humilhação de Jesus Cristo, na sua encarnação, vivendo na terra, ele era menor do que os anjos. Por isso, este verso aqui de Hebreus capítulo 2, verso 9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Mas, queridos, depois que ele morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu, ele voltou a usar os seus poderes divinos. Ele nunca perdeu os poderes divinos, mas ele não usava os poderes divinos dele. Vivia como homem na dependência do Pai. Mas após a ressurreição, glorificado, Jesus Cristo voltou a usar os seus poderes divinos, porque ele é Deus, sempre foi Deus. Agora ele não é um pouco menor do que os anjos. Agora ele é o Deus. Foi ele quem criou todos os anjos. Por isso, queridos, você e eu, resgatados por Jesus Cristo, hoje nós somos um pouco menor do que os anjos, mas no novo céu e na nova terra, nós vamos ocupar uma posição superior à dos anjos, porque nós somos irmãos do Criador dos céus e da terra. E aqui diz, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Por quem Jesus Cristo provou a morte? Por todos. Nenhum exclusivismo, mas a graça de Deus, ela se abre para todos os seres humanos e para todos os povos. Como cristãos que amamos a Jesus, entendemos que somos o Israel moderno. Existiu o Israel do Antigo Testamento que falhou no cumprimento da missão de Deus. Foram eleitos, mas falharam no cumprimento da missão. Existe o Israel espiritual do Novo Testamento, que não pode falhar. Entendemos que nós, como cristãos que amamos a Jesus, fazemos parte deste Israel espiritual, chamados pelo Senhor, não para sermos os únicos redimidos, mas para proclamar ao mundo a mensagem de redenção no contexto das 3 mensagens angélicas. Em resumo, acreditamos que temos algo a dizer que ninguém mais está dizendo. Essa também era fundamentalmente a situação com o antigo Israel. O objetivo da eleição de Israel não era transformar a nação hebraica em algum clube exclusivo que acumulasse a promessa de salvação e redenção somente para si. Ao contrário, se cremos que Cristo morreu por toda a humanidade, conforme diz Hebreus 2, verso 9, a redenção que o Senhor ofereceu a Israel também foi oferecida a todo o mundo. Israel deveria ser o veículo pelo qual essa redenção seria comunicada ao mundo. Você, como igreja de Deus, você como filho e filha de Deus na terra, você também foi chamado para fazer a mesma coisa, escolhidos para pregar aquilo que não está sendo pregado, as 3 mensagens angélicas, os 3 últimos apelos de Deus para a humanidade. Cumpra com a sua missão, meu querido irmão. Seja revestido do Espírito Santo e pregue as 3 mensagens angélicas